Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. E olha, hoje, véspera de um feriado, Nossa Senhora de Aparecida, também o dia da garotada, então amanhã tem muita festa chegando e hoje a gente já se antecipa para conversar um pouco sobre a programação que acontece no estado do Amazonas. Na verdade, essa programação já está sendo vivenciada, mas amanhã é o grande dia da celebração de Nossa Senhora de Aparecida e nós já estamos aqui ao vivo na Band com o pároco lá da comunidade Nossa Senhora de Aparecida, o padre Inácio Raposo. Daqui a pouco a gente já começa a conversar com ele, mas padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria tê-lo conosco nessa quarta-feira. Muito obrigada. Muito obrigado. Já, portanto, a gente vai falar dessa programação e vai receber também aqui o nosso querido amigo, doutor Otávio Gomes, ele que é promotor de justiça da 51ª Promotoria do Consumidor. E aí a gente vai falar um pouco também sobre energia, sobre telefonia, e vamos falar dicas importantes para você que ainda vai aproveitar, mesmo passando o dia da garotada, mas esse final de semana aproveita para comprar um presente que se não foi comprado, e a gente vai ter dicas importantes nessa fase, nessa parte do consumidor, através do doutor Otávio Gomes, para, muitas vezes, o consumidor que se sente lesado, não sabe o que fazer, prazos também que são importantes você conhecê-los. Então, esse é um bate-papo bacana que a gente já faz aqui na Band com você. Olha, gente, nós não poderíamos deixar de falar aqui, nós estamos falando da Semana da Criança, mas o que aconteceu na semana passada em Minas Gerais, norte de Minas Gerais, que a gente já repercutiu aqui no Câmara 13, quando aquelas crianças foram mortas, a gente sabe o absurdo que é, o sofrimento das famílias, e o Amazonas, certamente, ele está sentindo a dor de tantas famílias mineiras, famílias que moram ali em Janaúba. E a gente sabe o atentado, a tragédia que aconteceu. Mostramos aqui as fotos das crianças, a professora que teve 90% do corpo dela queimado e que chegou a óbito. Então, a gente vê a falta de amor, né? A loucura, a psicopatia na cabeça de tantas pessoas. E a gente quer muito aproveitar a chegada aí, portanto, amanhã, que é Nossa Senhora de Aparecida, mas que nós possamos aprender, primeiro, a pedir a Deus a sua misericórdia para toda a humanidade. A gente sabe como que hoje, no mundo tão agitado que vivemos, de tanta confusão, de tanta violência, a gente tem que parar, primeiro, para pedir a Deus as suas mãos protetoras sobre as nossas famílias e também pedir a Deus que cuide da nossa mente. Como que uma pessoa teve a coragem, ele que era um servidor público, estava afastado, você lembra? Contamos a história dele aqui, afastado, passou férias, voltou e ao levar o seu atestado médico no local onde ele trabalhava como vigia noturno, ele já foi preparado na mochila, já tudo o que precisava para acabar com a vida de tantas crianças no estado de Minas Gerais. E aí a gente vê que 5 horas depois do que ele fez, ele veio a óbito também, mas teve coragem de atear fogo sobre a vida dessas crianças, sobre a vida dos funcionários daquela creche. Então que a gente aproveite o dia de hoje, mas aproveite todos os dias de nossas vidas, para a gente conversar muito com Deus, né? E pedir acima de tudo a sua proteção, o controle da nossa mente e principalmente que nos ensine a amar. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao padre Inácio, que está conosco hoje, é isso, né, padre? A gente bateu um papo antes mesmo de começarmos aqui o nosso programa sobre fé e sobre o amor. Vamos falar um pouco disso? Seja bem-vindo conosco aqui nessa quarta-feira de Câmara 13. Obrigado. Eu particularmente, meditando o texto bíblico, quando Jesus fala sobre fé, ele diz que basta que ela seja pequena como um grão de mostarda e terá força suficiente para transformar a realidade. E aí ele usa a imagem da figueira, que a pessoa poderá dizer assim: arranca-te daqui e te transporta ao mar. E a planta obedeceria. Esta fé é tão mínima como um grão de mostarda. E o amor, aí quando ele fala sobre o amor, aí sim ele apresenta a proposta que o amor tem que ser grande.
Aí ele diz assim: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Lá em João, no capítulo 15. Começa o discurso a partir da cena do lava-pé, que está no capítulo 13 de João. Então, olhando bem para João 13, 15, para Mateus capítulo 18, então eu chego à conclusão que a fé não precisa ser grande. O que tem que ser grande é o amor. O amor, sim, ele tem que ser muito grande. Porque uma fé muito grande, ela corre o risco do fundamentalismo religioso. Da intolerância, que isso também é um perigo. Exatamente. Isso também é um perigo. E quando a gente vê imagens, como essas imagens que nós estamos mostrando aqui na Band, padre, que aconteceu na semana passada, no norte de Minas Gerais, quando uma pessoa, eu até falei na semana passada, não sabia como falar dessa pessoa, o Damião, que era um servidor e que, pela que a pesquisa, a perícia já foi demonstrada, houve todo um desejo, na verdade, ele elaborou uma mente com psicopatia mesmo, né? Elaborou um projeto, um plano tão cruel para entrar naquele local onde ele trabalhava e para matar as crianças. De todos os bilhetes que foram deixados por ele colocava lá o amor que ele tinha, não é, para as crianças, mas ele planejou. Como que as igrejas, de um modo geral, têm trabalhado nos dias de hoje, né? Eu sempre falo isso. A gente está vivendo o desamor, no dia a dia a gente percebe isso. E a gente sabe que o sacerdócio, de um modo geral, o seu sacerdócio, as igrejas, de um modo geral, têm um trabalho extremamente importante nesse trabalho de evangelização. Como que a igreja consegue analisar casos como esse, hein, padre? A igreja olha para esta realidade, este fato acontecido, de maneira assim, com muita misericórdia, porque realmente precisa aqui um tom da misericórdia falar mais alto. Esta misericórdia não está separada da indignação, que é um sentimento muito próprio quando nós sabemos de notícias como esta, de fatos como este. Causa na gente uma indignação. Até porque as vítimas foram todos, a maioria, crianças. Então, isso deixa a gente chocado. Essa é a primeira coisa. No segundo momento, então, precisa uma reflexão mais profunda. Precisamos compreender. E aí vem o auxílio das ciências sociais. A igreja, agora recentemente, na fala do Papa Francisco, diz que nós devemos ficar atentos e escutar mais as ciências sociais. E entre elas, a psicologia. E a senhora citou o caso aí de uma grave enfermidade mental, que é exatamente a psicopatia. A psicopatia é um caso grave de doença mental. Infelizmente, é muito complicado e complexo falar das doenças mentais. A gente fala das doenças físicas, cardiológicas, pulmonares e pernas, braços, etc. Mas quando toca na mente, a gente não vê a enfermidade, e às vezes ela está lá. E a psicopatia é uma. É um caso claro de psicopata esse aí. Por isso, padre, o Câmara 13 mesmo, todas as segundas-feiras, traz aqui a presença de um psicólogo, a presença também de um profissional da área jurídica, e a gente debate vários temas. Tem debatido muito doenças mentais, não é? A psicopatia, de um modo geral, é só olhar nos últimos dias aí todos os casos que a gente tem registrados, numa demonstração muito clara de como que nós estamos doentes e precisamos mudar, não é? Então, foi muito bacana até esse posicionamento seu aqui, porque é algo que nós já estamos fazendo aqui às segundas-feiras no Câmara 13. Mas vamos falar de Nossa Senhora de Aparecida. Amanhã tem feriado, é o dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil. E qual é a programação que está sendo preparada já para o dia de amanhã, padre? Nossa, tem uma programação extensa e bastante festiva. Primeiro porque é o jubileu de 300 anos. Jubileu de 300 anos, em 17 de outubro de 1717, a imagem foi encontrada na Rede do Pescador. A segunda razão, nosso santuário arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, na rua Alexandre Amorim, bairro de Aparecida, celebra seu jubileu de estânio, 10 anos. Por isso, a programação começa às 5h30 da manhã, com a bênção dos veículos. 5h30 da manhã, com a bênção dos veículos. Às 8 horas da manhã, solene missa, solenidade das festas jubilares, com uma bonita missa para adultos e idosos. Às 10 horas da manhã, romaria
e missa das crianças. As crianças vão se encontrar numa pracinha ao lado do santuário chamada Praça da Bandeira Branca. Às 9h30 da manhã as crianças já estarão reunidas. E aí, às 10 horas, elas chegam no santuário. E ao meio-dia cantaremos o ofício da Imaculada Conceição. Ao meio-dia. Às 13 horas, meditação do texto. Segue a tarde com louvor e ação de graças. E às 5 horas, a procissão, a solene procissão. Estamos estimando aí, esperando, numa expectativa de 80.000 pessoas. Às 6h30, logo após a procissão, a solene Santa Missa, celebrada por Dom Sérgio Castriani. Agora, Padre Inácio, quem foi Nossa Senhora de Aparecida? Quem foi? É interessante. É uma imagem encontrada no Rio Paraíba, lá em São Paulo, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Era caminho dos tropeiros e caminho dos bandeirantes. E a imagem foi encontrada em 17 de outubro de 1717. Naquela ocasião, o rei de Portugal tinha nomeado presidente da capitania de São Vicente, hoje estado de São Paulo, o conde de Assumar. E a vila de Guaratinguetá resolveu, sabendo que o eleito iria passar pela vila de Guaratinguetá, resolve dar um banquete. E o prato principal, peixe. E aí pede dos pescadores locais que pesquem o máximo, a quantidade de peixe possível. Só que a época não era temporada de peixe, aquele período do ano não é tempo de peixe no Rio Paraíba. E aí começam a trabalhar os pescadores, e nada de pescar, nada de conseguir, porque o rio não estava para peixe. E um deles, católico, se lembra de Nossa Senhora, pede em prece. O fato é que, associado à prece ou à imagem, o pescador jogou a rede, já num cansaço muito grande, depois de dias e horas tentando pescar, e veio uma imagem quebrada, só sem a cabeça. Ele ficou curioso, jogou a rede novamente, e veio a cabeça de uma imagem. Ele tentou encaixar e colou. Era essa, a cabeça era daquele corpo, daquela imagem. Joga a terceira vez, botou ali a imagem quebrada na canoa, jogou a terceira vez e veio uma pesca abundante, muito abundante. Esta é o início da história de Aparecida. A imagem, na verdade, é da Imaculada Conceição. Quem conhece a iconografia católica sabe o que é uma imagem da Imaculada Conceição. Ela tem uns anjinhos por baixo dos pés, e aquela imagem tem um anjinho debaixo dos pés, e o pessoal começou a chamá-la de Aparecida. Eu estou dizendo que, na verdade, Aparecida é dos títulos dados a Nossa Senhora o mais brasileiro que existe, tão brasileiro como o Rio São Francisco. É verdade. É verdade, porque o pessoal começou a ir para aquela capelinha à beira do Rio Paraíba, construída pela família Pedrosa. Um dos pescadores era Felipe Pedroso. E diziam assim: vamos ali rezar o texto na capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Aparecida no Rio Paraíba. Pegou. Eu aí amanhã, portanto, é o dia da padroeira do nosso Brasil. E a gente ficou muito feliz, Padre Inácio, de ter lhe recebido nessa quarta-feira, antecipando, portanto, esse feriadão, que também é o feriado do Dia das Crianças. E espero que o senhor volte muitas vezes conosco aqui na Band. Foi uma alegria tê-lo hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um sucesso com o seu programa, deputada. Olha, obrigada. A gente vai fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco, quando a gente voltar, tem aí um bate-papo com o nosso promotor de justiça, nosso querido amigo, doutor Otávio Gomes. E vamos falar sobre energia, vamos falar sobre telefonia, e vamos dar dicas importantes para você que ainda nem comprou o presente aí do seu filhão, da sua filha, mas tem dicas bacanas, você enquanto consumidor. A gente volta já já com você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13. Olha, gente, amanhã tem feriado aí. Amanhã é o dia da padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. É o dia também das nossas crianças. E é o dia que a gente escolhe também para ficar em casa com todo mundo, aproveitando aí esse feriadão, né? Celebrando aí o dia de Nossa Senhora de Aparecida, conversando com a família, mas também aprendendo aqui conosco, aqui na Band, um dia antes do feriadão,
os direitos que todos nós temos, que somos consumidores. E é com muita alegria que o programa está recebendo um grande amigo, estava dizendo que estava com saudades dele, fazia tempo que não aparecia aqui conosco, aqui no Câmera 13, doutor Otávio Gomes, que é promotor de justiça da 51ª Promotoria do Consumidor. Querido amigo, seja muito bem-vindo. Conceição, minha deputada federal também, para nós é um prazer muito grande estar aqui, com certeza, realmente matando saudades. Aqui a nossa amiga Socorro Vilaça, que também é uma pessoa muito amiga, o Ricardo, enfim, essa sua equipe maravilhosa, que eu posso dizer assim, na verdade, é uma família Sampaio, né? Porque também tem a Socorro, né, que faz parte dessa grande família, além da sua família biológica, a família que você assimilou, tem os James, tem a turma toda. Então, é um prazer também muito grande estar aqui e à disposição para algum esclarecimento e, sempre que for possível, a gente virá, se formos convidados, Conceição. Que bom, muito obrigada, meu querido. Eu estava aqui pensando um pouco, doutor Otávio, sobre a importância do trabalho do Ministério Público. E a gente tem visto aí como que essa é uma instituição que tem o respeito da sociedade, e isso faz a diferença. E ficava pensando o que teria levado a sua decisão para ser promotor de justiça. E a gente estava conversando um pouquinho antes, na hora do intervalo, sobre isso. O que pesou na sua decisão para, de qualquer forma, deixar a advocacia e entrar no Ministério Público? Eu posso dizer aqui o seguinte, Conceição, claro que eu costumo usar uma frase que é de Ortega y Gasset, é um filósofo espanhol, que ele diz o seguinte: nós somos nós e nossas circunstâncias. Então, o que eu penso é que em 1990, e já faz 27 anos que eu estou aí à frente da instituição, ou seja, acompanhei esse processo, como você bem disse, né, da Constituição de 88 para frente. Então, nós estamos vivenciando esse Ministério Público novo, e para mim, eu te digo com toda franqueza, é um entusiasmo muito grande a gente vê que há uma responsabilidade para nós todos, membros da instituição. No Amazonas são 180, mais ou menos, cobrindo o estado do Amazonas todo. Agora, veja, com uma série de responsabilidades, de interesses a serem defendidos, como você acompanha também no âmbito do Congresso Nacional. A gente tem a questão ambiental, por exemplo, que é muito cara ao Ministério Público, a questão da defesa do patrimônio público, a defesa do consumidor, da cidadania, que aí entra o idoso, entra a saúde, e a parte criminal, que sempre foi tradicional, né? O promotor do júri, o promotor que combate o crime organizado, enfim, são várias atribuições. A gente ainda padece de uma falta de estrutura, a gente tem que dar respostas para a sociedade e tem procurado, até assim, as pessoas têm procurado se esforçar, os colegas, para dar essa resposta, mas ainda há um passivo, a gente tem um débito muito grande com você, cidadão. E é claro que a gente também quer que esse cidadão continue procurando a instituição. Eu tenho um amigo que dizia sempre o seguinte: Otávio, quem procura o Ministério Público não é rico, não é elite, não é quem está bem posicionado, é o pobre, é o que tem dificuldades, como você já disse aí, com a água, com a energia, com a telefonia, e aí também com essa parte, né, a saúde. A gente vê que ainda há muitas dificuldades na área de saúde, segurança pública, e o Ministério Público tem se esforçado e tem dado algumas respostas, mas a gente precisa até de uma estrutura maior, sabe, Conceição? Às vezes, você precisa ter um técnico, por exemplo, em telefonia, para discutir o problema, ou um técnico na energia, para também tentar encontrar uma solução. Não é só o jurídico que é exigido de nós. E aí nós não temos conhecimento enciclopédico para resolver tudo. Então, nós precisaríamos desses técnicos, que já avançamos, como eu disse, mas precisamos ainda muito mais. E aí faço um apelo aqui, você que está lá também no Congresso Nacional, na feitura das leis, de melhor aparelhar essa instituição, de melhor velar para que a instituição possa ter respostas para a coletividade. Agora, doutor Otávio, quando a gente fala da Constituição Federal, e eu concordo plenamente com o que o senhor coloca, de se dar às instituições justamente a estrutura necessária, porque o fortalecimento das instituições é o fortalecimento da própria democracia que nós vivemos. Então, nós temos uma Constituição muito jovem,
né? Estamos chegando aí às 3 décadas de Constituição, então ela é muito jovem. E ela rompe um estado de exceção, né? Deixamos a ditadura, passamos para um país de direitos e com direitos, com obrigações também, claro. Aonde surge o consumidor dentro dessa estrutura constitucional de 88? Eu queria, assim, antes de responder isso, Conceição, dizer o seguinte: é preocupante, sinceramente, o cidadão, e a gente tem visto algumas faixas, as redes sociais, querendo dizer que a volta de uma ditadura militar seria coisa boa para esse país. Realmente, eu acho que as pessoas não têm noção do que isso, para mim, é muito ruim, sabe? Para a sociedade como um todo, você não poder nem imaginar, pensar alto, digamos. Então, a gente tem várias vezes, já o Brasil enfrentou momentos como esses, que são muito ruins. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas, não vão defender sem conhecer. Leiam, por exemplo, eu estava dizendo ainda há pouco a Conceição, a biografia do Getúlio Vargas, na pessoa do Lira Neto. Você vai ver o quanto ruim é uma ditadura. Mas, em relação ao consumidor, Conceição, ele surge realmente com a Constituição de 88 e depois vem o Código do Consumidor, que é de 1990, que também está completando aí, no caso, os 27 anos, e ele, eu posso dizer, no Brasil tem algumas leis que pegam, você sabe disso, e tem leis que não pegam. O Código do Consumidor pegou. O cidadão hoje, ele procura saber, ele se informa e procura defender os seus direitos, com certeza. Agora, vamos falar das campeãs de denúncias. Temos aqui no Amazonas, a telefonia, a questão da água. Quais são as maiores denúncias que chegam à promotoria que o senhor representa? Sem dúvida, Conceição, são os serviços públicos prestados seja diretamente pelas empresas públicas ou seja por empresas particulares. Então, aí você entra realmente com a questão da energia, com a questão da telefonia, com ainda, vamos dizer, também os planos de saúde. Tem muita reclamação sobre plano de saúde e, claro, quando se fala de energia, não é só a geração, a distribuição, mas você tem, por exemplo, a iluminação pública. É um problema muito sério ainda, que o município precisa encontrar um caminho. Essa empresa criada no âmbito do município não tem resolvido a contento. A gente sabe que a violência em Manaus é muito forte e por conta também da falta de iluminação pública. Agora, doutor Otávio, uma pessoa que recebe uma conta de luz, por exemplo, uma conta de energia, e ela se sente lesada porque acha que não consumiu o que lá está sendo cobrado, o que ela deve fazer? Ela, primeiramente, assim que eu posso dizer, ela não vai diretamente ao Ministério Público, porque a gente só lá atende questões que a gente chama coletivas, sociais. Então, teria que ir, primeiramente, ao PROCON, né, registrar a sua insatisfação. Evidentemente que antes ela precisa também ver junto à empresa, no caso Amazonas Energia, se está correto aquela leitura, enfim. E, a partir disso, se ela se considerar ainda prejudicada, tem o PROCON, juizado especial. Agora, se for todo um bairro, digamos, com problema, aí nós entramos aí ao Ministério Público que investiga. Agora, essa questão, eu já diversas vezes, aqui mesmo no Câmera 13, as pessoas reclamando, mas primeiro eu pago para depois recorrer, quando chega uma cobrança indevida, e muitas vezes aquele consumidor se sente lesado. E aí, quando procura a empresa sempre diz, estou falando até no individual, mas a empresa sempre diz, pague, depois recorra. Isso veja, é comum? É assim mesmo que deve funcionar, doutor? É um mecanismo, né, que a empresa encontra, e evidentemente que ela está aí regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas é o que eu quero dizer, que em nível de órgãos de defesa do consumidor, não há essa obrigatoriedade de pagar para depois reclamar, efetivamente, né? Pode haver uma investigação para apurar realmente se aquilo está correto. Se não estiver correto, ela não tem por que pagar. Mas se tiver pago, ela tem direito à devolução, inclusive em dobro daquilo que pagou. Agora, essa relação hoje com o consumidor, com as empresas prestadoras de algum tipo de serviço, o senhor acha que tem melhorado? Porque nós sabemos que a promotoria que o senhor representa, doutor Otávio, a 51ª, é uma promotoria muito forte, que tem criado um diálogo forte também com todo mundo. Isso faz a diferença na hora da própria cobrança de quem tem o direito ou de quem acha que está sendo lesado?
Eu posso dizer o seguinte, eu acho que houve evolução, Conceição, eu posso dizer assim, no sentido geral, a gente teve melhoras até por conta desses 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. As empresas procuraram melhorar e tem mais, as empresas fornecedoras, quando elas são boas fornecedoras, isso aí já é um marketing para elas natural, né? Então faz com que elas tenham mais credibilidade. A gente ainda tem uma problemática no chamado SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ele não tem atendido a contento e a gente tem batido muito com as empresas, entrado com ações para que eles melhorem os saques deles, porque isso é fundamental, essa relação deles com o consumidor via saque. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, a gente volta já já e vamos falar também, dar algumas dicas aqui. A gente tem falado muito, é claro que muitas vezes você em casa, quando manda sua pergunta, é aquele problema que você viveu. A promotoria do Dr. Otávio Gomes faz o trabalho coletivo para a sua comunidade, mas tem dicas importantes que ele passa já já para você, principalmente para você que ainda vai fazer compras, que tem aí a questão de prazos, tem cartão de crédito, tem a segurança do produto que você está adquirindo. A gente vai falar sobre isso já já após o intervalo. Já estamos de volta e olha, gente, amanhã é feriado, né? Amanhã a gente não tem programa, mas é importante que você aproveite aí, tem várias programações pelo dia de Nossa Senhora de Aparecida, também tem muitas programações pelo Dia da Garotada, então vale muito a pena todo mundo participar. Inclusive tem um convite aqui, que acontece a Romaria dos Filhos de Maria, amanhã, a partir das 8 horas, tem missa na Rua B, Conjunto das Laranjeiras, é isso, gente? E a chegada vai ser na própria igreja, Conjunto Canaranas. Então, a comunidade está fazendo aí um convite através do nosso Câmera 13. Deixa eu abrir aqui as redes sociais do programa, vamos ver quem está conosco nesse momento, querendo conversar com o Dr. Otávio Gomes. Você pode, inclusive, mandar a sua pergunta, é a Joana do bairro da Compensa. Doutor, como funciona os descontos para quem paga à vista? Tem diferença de valores se pagar no cartão de crédito ou no débito? É a Joana, doutor Otávio. Conceição, o que ficou definido ultimamente é que realmente há uma diferença para quem paga à vista em dinheiro. Pode haver essa diferença de quem paga no cartão, até porque o fornecedor tem as despesas operacionais de cartão, então no pagamento à vista em dinheiro pode haver desconto sim, hoje é legal isso. Agora, é bacana ter esse tipo de cuidado também, não é não, doutor Otávio? Porque muitas vezes a pessoa vê ali uma promoção e ela vai gastando. Então, a promotoria do consumidor faz esse tipo de alerta também? Faz, é possível. Eu acho que, na verdade, o consumidor tem o direito à informação. Esse direito o Código assegura, e aí os órgãos de defesa têm o direito de informar ao consumidor esse tipo de situação. Agora, essa relação da promotoria que o senhor representa com os outros órgãos que cuidam da defesa do consumidor, porque a promotoria também tem uma ação direta na fiscalização de supermercados aqui no estado do Amazonas. Sim, a gente tem feito algumas operações junto com outros órgãos, né? O Ministério Público, no caso, apenas coordena, mas aí envolve, no caso, os PROCONs, estadual e municipal, a Delegacia do Consumidor, o IPEM e a Visa Manaus. Esses órgãos têm se empenhado e a gente faz algumas fiscalizações rotineiras, pelo menos de 3 em 3 meses tem sido feito isso, para saber dos supermercados como é que estão as vendas desses produtos. E o que a gente constata muito é produto fora de validade, é produto mal acondicionado, e aí são toneladas que são descartadas, apreendidas, e eles são multados. Então, agora, há uma campanha que é importante esclarecer, Conceição, que é o de olho na validade. É uma campanha que os supermercados, na sua grande maioria, aderiram em Manaus, e que se você encontra um produto com a validade vencida, vá ao gerente, que ele lhe dará um produto similar, sem pagar nenhum valor pelo valor. Ele vai receber gratuitamente se ele localizar isso na prateleira. Então, para os supermercados é interessante porque o próprio consumidor passa a ser um fiscal. Olha aí, gente, então tem que estar de olho bem aberto nessa boa dica que o doutor Otávio está passando para todo mundo. Vamos aqui novamente às redes sociais, a Marina, do bairro da Compensa. Doutor, se um brinquedo apresentar defeito depois de um tempo, ainda posso trocá-lo? A gente já entrando aí na Semana da Garotada. Se considerado um produto durável, Conceição, me parece que o
brinquedo aí, no caso, eletroeletrônico, por exemplo, esse prazo ele é de 90 dias a partir do momento que ele apresentou o defeito. Se for um defeito oculto, como se diz, um defeito que não é claro, mas se for um defeito aparente, né, esse prazo ele é menor. Esse prazo ele é apenas de 30 dias. Tá? Então, é preciso considerar isso. O prazo é quando se tem um defeito oculto, a partir do momento que ele apresenta. Aí você conta esse prazo para um produto durável de 90 dias. Olha, o Júlio, do Santo Agostinho. Júlio, um abraço para você, obrigada aí pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: doutor, se houver uma diferença muito grande de preço do mesmo brinquedo em lojas diferentes, isso pode ser denunciado? Na verdade, no Brasil, a gente tem liberdade de preço. Você não tem tabelamento de preços que obrigue o fornecedor a ter um preço único, fornecedores diferenciados. Agora, se o preço for extremamente absurdo, uma diferença muito grande, eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos um jogo ano passado, Brasil e Colômbia, foi quando o Brasil se classificou pelas eliminatórias da Copa, e o preço do ingresso foi cobrado extremamente alto aqui em Manaus, comparado com Fortaleza, onde o Brasil tinha jogado também contra o Equador. Nós questionamos isso, conseguimos uma redução. Agora eu posso dizer, Conceição, assim, não foi lutar contra a CBF é algo extremamente difícil. A CBF é uma entidade, pode-se dizer, mundial, com todos os problemas que ela tem, como tem o problema também aí agora com o COI, né, o Comitê Olímpico Brasileiro também, o COB, mas nós conseguimos uma redução de 5%, algo inédito no Brasil, mas também, paralelo a isso, a gente conseguiu algo que é fundamental, por exemplo, a marcação dos assentos nos estádios. Então, quer dizer, é possível discutir valor de preço, sim, quando o preço é absurdo. Por quê? O Código do Consumidor fala que os preços devem ser módicos, devem ser razoáveis, deve ter o lucro evidente do fornecedor, mas algo razoável, não tão fora da realidade como pode haver uma discrepância de preço altíssima. É possível discutir, sim. Não quer dizer que você vai ganhar no âmbito judicial. Agora, doutor Otávio, a promotoria, a 51ª, ela trata de ações coletivas em defesa do consumidor. É lógico que esse caminho, para que a minha denúncia, a sua denúncia e a denúncia de muitas pessoas possam chegar até o senhor, tem um caminho a ser percorrido. Como que se faz isso? Por exemplo, gasolina. Muita gente reclama, você que dirige, que passa no lugar um preço, passa outro 3 vezes mais caro, no outro dia cai esse preço, depois volta esse preço, e todo mundo denuncia cartel em relação à gasolina. Como que tem agido a promotoria nesse sentido? Primeiramente dizer, Conceição, que as pessoas podem utilizar para denúncia, tem o sistema de internet do Ministério Público, um site do Ministério Público, mpam.mp.br, mas as pessoas também têm a possibilidade de denunciar presencialmente, tanto lá na Ponta Negra, quanto aqui no Aleixo e quanto na Zona Leste, e podem também por telefone no Disque Denúncia. Agora, essa denúncia, como você bem disse, ela vai ser processada para haver uma investigação, tem todo um procedimento interno. Agora, o que acontece? Em relação especificamente à gasolina, cartel não é apenas você ter um alinhamento de preços, você precisa provar que houve um acordo para chegar nesse alinhamento. A dificuldade que tem havido aqui, nesse aspecto, é provar exatamente esse alinhamento. Os órgãos de investigação, e aí a gente tem que contar com a Agência Nacional de Petróleo, com o próprio Sistema de Investigação Policial Civil do Estado, ou mesmo da própria Polícia Federal, que atua no Estado. Eu não posso aqui, nem vou falar por ninguém, que possa estar havendo alguma investigação nesse sentido, mas provado o cartel, evidentemente que as providências serão tomadas. Lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, já houve uma operação forte em relação à questão do cartel da gasolina, conseguiu-se provar, existem processos ainda em nível de recurso, mas alinhamento de preço unicamente não vai caracterizar cartel. O preço, a gente tem discutido também isso, a Petrobras, ela tem um preço de refinaria, vai um preço para as distribuidoras e essas distribuidoras vendem para os postos de gasolinas que fazem o varejo. Exatamente aí, essa constituição do preço, ela não tem sido tão discrepante, não. Eu agora mesmo estive em Minas Gerais, recentemente, e com o comparativo de preço pode ser lá, às vezes, um pouco menor, 5%, enfim, mas
não é tão discrepante. E às vezes a gente já teve situações em algumas promoções aqui em Manaus que os preços estão menores aqui do que no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem refinaria também. Então, só o fato de ter refinaria não justifica que o preço seja maior ou menor. Na verdade, os preços têm que ser regulados pelo mercado. Ok, vou dar só uma paradinha para dar um recadinho para você que está em casa da WM Refeições. Gente, é só dar uma ligada aí para o nosso querido senhor William, para o telefone 92394379, está na telinha da Band, e aí você recebe a melhor alimentação aí para sua casa e também para os seus colaboradores aí na sua empresa. Tem mais uma pergunta chegando aqui nas redes sociais, Marcos do Centro. Doutor, às vezes fico horas sem serviço de internet. Posso pedir desconto final do mês com o prestador do serviço? Sim, sem dúvida pode pedir esse desconto, porque o preço do serviço é de acordo com aquilo que é fornecido, né? Se você faz um contrato e esse serviço que você contratou não é prestado na quantidade em que houve a contratação, evidentemente que você tem que ter o desconto naquilo que não houve essa prestação, o abatimento no preço. Meu querido doutor Otávio Gomes, foi uma alegria tê-lo conosco aqui na Band, nessa quarta-feira. Espero que outras vezes nós possamos estar juntos, debatendo esse assunto que interessa a todos nós que somos consumidores. Eu também agradeço muito a oportunidade, Conceição, desejando aqui ao teu programa sempre muito sucesso, a tua equipe, que o telespectador continue prestigiando como tem feito ao longo desses anos. Muito obrigado. Obrigada, um grande abraço e conte conosco sempre. Obrigado, estarei sempre à disposição. Olha, gente, a gente está indo embora, amanhã não tem programa, porque é feriado, tem que aproveitar muito aí com a sua família, tem programação do dia de Nossa Senhora de Aparecida, e aproveita seus filhos no dia de amanhã, não é? Aproveita muito com eles esse feriadão. Fica com Deus, uma excelente tarde, e a gente se vê aqui na Band na sexta-feira. Tchau.